Um bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Pela infinita graça do nosso Senhor, nós estamos aqui mais uma vez. Agradecidos ao nosso Deus por nos permitir mais uma manhã de contemplação, de adoração, diante da sua mesa. Essa mesa que Ele nos deu. Essa mesa na qual Ele nos convida a comer e a beber em comunhão com Ele, em gratidão. Então que o Senhor nos conduza aqui na sua palavra, nesse momento que nós teremos aqui. Eu vou ler uma série de textos e gostaria que os irmãos me acompanhassem. Se você não conseguir acompanhando cada texto da sua Bíblia, se você quiser anotar. O primeiro texto está em Mateus capítulo 27. Vamos ler aqui 3 versículos, aliás 4, o 16, o 20, o 21 e o 26. Mateus capítulo 27, versículo 16, 20, 21 e 26. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Versículo 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. Versículo 21 diz: De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Versículo 26, então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Marcos capítulo 15, o versículo 7. Marcos capítulo 15, versículo 7. Havia um preso chamado Barrabás. Foi preso com amotinadores, os quais em um tumulto, numa conspiração, havia cometido homicídio. Lucas capítulo 23, versículo 18. Lucas capítulo 23, versículo 18. Lucas 23, 18 diz: Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este, solta-nos Barrabás. E por último, o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 40. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 40. Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Querido Deus, amado Pai, é no bendito nome de Jesus, o Teu Filho, que nós estamos aqui. É por causa deste grande nome, Senhor, exaltado nos céus, no qual o Teu Filho se colocou neste trono de glória, onde nós encontramos o nosso santuário e podemos penetrar por causa do sangue de Cristo Jesus. E agora nós estamos aqui, Senhor, nesta reunião da Tua igreja, neste momento tão solene, onde tivemos o privilégio, Senhor, de nos adentrar a Ti em adoração e dizer que Tu és santo, Tu és digno de honra, Tu és digno de glória, Tu és aquele incomparável. Não há quem se compare a Ti, Senhor. Esta igreja está aqui por causa do Senhor, por causa da Tua obra, e é para o Senhor que nós estamos aqui. Nós queremos ser este culto para Ti nesta manhã, e pedimos, Senhor, na Tua infinita misericórdia, nos visita com a Tua palavra, Senhor, que essa palavra nos leve a uma contemplação mais profunda do Senhor, da Tua obra, diante desta mesa. Nós Te pedimos em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nos ajude. Amém. Pois bem, meus amados,
Eu creio que essa série de textos não deixa dúvida para nós que o assunto aqui está relacionado àquela que foi considerada a noite mais negra da história da justiça e da jurisprudência. E aqui eu quero compartilhar algo com vocês, porque o nosso Senhor, antes de ser julgado pelo Pai naquela cruz, ele passou por uma série de julgamentos. Julgamentos cheios de ilegalidades, julgamentos onde nós vemos precipitações jurídicas, inconsistência, julgamentos recheados de testemunhas falsas, de acusações vazias, sem sentido. É tudo que os evangelhos vão relatar. Todas as provas que foram colhidas, todas as testemunhas não expressaram a verdade. Então nós temos aqui, nos evangelhos, aquela que é considerada a noite negra da história da jurisprudência humana, onde o inocente foi acusado de crimes que jamais cometeu. E quem era o acusado? O Filho de Deus, o Criador do universo, aquele que sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem foi o acusado? Aquele que o próprio Pai disse: este é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Aquele que Pedro disse: Jesus, varão aprovado por Deus. Aquele que o escritor aos Hebreus disse lá no capítulo 4, versículo 15, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Este foi o acusado. Este foi aquele que a própria esposa de Pilatos o chamou de justo. Pilatos disse: não vejo nesse homem crime algum. Este era o acusado. Se ele não tinha crimes, se ele não cometeu nenhuma ofensa, nenhuma iniquidade, por que ele teve que passar por todos estes julgamentos? Ele foi julgado 7 vezes. Eu sei que vocês estão achando isso estranho, porque eu sempre disse que ele foi julgado 6 vezes, mas ele foi julgado 7 vezes. Hoje nós vamos falar de um julgamento que nunca falamos, dentro dessa sequência. 7 julgamentos. Quero passar por cada um deles aqui, para vocês. A lei romana, ela sentenciava todos os criminosos que haviam cometido crimes capital, hediondo, à crucificação. A crucificação foi a forma mais cruel de condenação já inventada pelo homem. A crucificação era tão cruel, o ritual da crucificação era tão cruel que Constantino editou uma lei banindo a crucificação como condenação. Então Constantino, quando se tornou imperador de Roma, ele baniu a crucificação pela forma cruel da sua execução, do seu ritual. Vamos olhar aqui rapidamente esses julgamentos, porque isso é importante para nós. Porque o nosso Senhor Jesus, em menos de 24 horas, ele sai da prisão para a execução. E esse período ele passou por todos esses julgamentos. Os 3 primeiros julgamentos tinham como característica a religião. Foram julgamentos religiosos. Os 3 seguintes, ele foi julgado dentro da esfera civil. E o último, ele foi julgado dentro da esfera eterna. Foi de um julgamento que tinha
o aspecto eterno, os efeitos e consequências eternas. Então nós temos julgamento religioso, julgamento cível e julgamento eterno. Vamos aos primeiros, os 3 julgamentos que tinham caráter religioso. O primeiro julgamento foi na residência de Anás, isso está em João capítulo 18, vou passar bem rápido sobre isso. João capítulo 18, os versículos 13 a 23. No versículo 19 diz assim: então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e acerca da sua doutrina. Nesse primeiro julgamento, aqui a questão era os seus discípulos, os seus seguidores e a sua doutrina. O segundo julgamento já foi na casa de Caifás, está em Mateus capítulo 26, os versículos 57 a 68. O versículo 63 diz assim, bem na parte final: e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga, tu és o Cristo, o Filho de Deus? Aqui agora não é mais o seu ensino, não é mais a sua doutrina, é a sua filiação. O terceiro julgamento foi no Sinédrio. Em Lucas capítulo 22, os versículos 66 a 71. Se você pegar o versículo 67, o versículo 70, você vai ver que aqui também ele foi julgado por causa da sua divindade, por causa da sua filiação. Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Os 3 julgamentos seguintes. Aí agora ele é levado para o pretório de Pilatos, na Judéia. Levaram ele lá para o pretório de Pilatos. Está em Marcos capítulo 15, os versículos 1 a 5. E também Lucas capítulo 23, os versículos 1 a 4. Lucas 23, versículo 3 está assim: encontramos este homem. Agora as acusações mudam. Agora não era um problema religioso, não era a questão da sua filiação. Agora eles estão tentando jogar o nosso Senhor contra César, contra o Império Romano. Aí eles dizem assim: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia. Quando Pilatos ouviu a palavra Galileia, ele falou: então o problema não é meu, porque Pilatos era um sanguinário. E também, se você estudar a história daquele tempo, você vai descobrir que Pilatos e Herodes haviam promovido uma conspiração contra César. Porém, isso ficou debaixo dos bastidores. E Pilatos era aquele tipo de governante que ele queria ficar bem com todo mundo. É aquele que vai no terreiro de macumba na sexta, vai no culto cristão no sábado e vai na missa no domingo de manhã. Esse era o Pilatos. Então ele queria ficar bem com todo mundo. Por isso que quando os judeus dizem para ele, se não crucificar Jesus, ele não era amigo de César. Logo ele muda o discurso. Ele fica em dúvida. Mas ele foi aquele, não esqueça, que mandou açoitar Jesus e determinar sua crucificação. Outrora, a Bíblia registra isso, que Pilatos, certa feita, puniu algumas pessoas e fez do sangue dessas pessoas uma forma de culto, uma forma de celebração. Pilatos era sanguinário. Ninguém se iluda aqui com a tônica política dele. Então, quando Pilatos ouviu a palavra Galileia, ele tentou lavar suas mãos pela primeira vez, mandou Jesus para Herodes, na Galileia, que Herodes era o governador da Galileia. Aí nós vamos para o 5º julgamento. Está lá em Lucas capítulo 23, os versículos 8 a 12. Mas se você ler o versículo 5 aí do capítulo 23, está assim: insistiam, porém, cada vez mais dizendo, ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia. Aí, quando ele ouviu a palavra Galileia, ele volta para Herodes. Então, aqui Herodes tentou tratar Jesus como um mágico, como um circense. Ele tentou fazer de Jesus um espetáculo. Herodes era um ridículo, aquele tipo de político ridículo, esbanjador, o crápula. Esse era o Herodes.
ele não obtendo aquilo que ele queria com Jesus, ele devolveu Jesus para Pilatos. Então agora nós estamos no 6º julgamento. E aqui nesse julgamento eu quero que vocês observem, porque Pilatos tentou lavar as suas mãos mais uma vez. Pilatos era irônico, ele tinha essa ironia, e todos os atos dele, eu quero que vocês observem do ponto de vista da ironia. Tudo que ele fez por ironia. Então Pilatos agora, ele tenta mais uma vez absorver Jesus. E aí ele busca um preso, um homicida, um homem que estava envolvido em uma conspiração, em um tumulto, em uma sedição. Pilatos busca Barrabás. Barrabás. Então pense vocês, Barrabás era um criminoso, homicida, um salteador, um ladrão. Pilatos era uma escória. Pilatos estava condenado à cruz, ele estava no corredor da morte. Herodes estava no corredor da morte. Herodes estava condenado, Barrabás estava condenado à morte. Barrabás estava aqui destinado à crucificação. Então, repito, Barrabás era um criminoso condenado à crucificação. Ele estava destinado à morte. Então, pareceu muito bem a Pilatos agora que ele podia absorver o nosso Senhor. Então, o que ele faz? Ele toma Barrabás e leva Barrabás diante daquela multidão agitada, aquela multidão religiosa. Eu fico pensando, irmãos, no ministério do nosso Senhor em Jerusalém, quando no início do seu ministério, lá no capítulo 2 do Evangelho de João, ele esteve ali no templo, quando ele disse que derribaria aquela casa e o reedificaria em 3 dias. Eu fico pensando nos milagres que ele ministrou em Jerusalém. E depois em Mateus capítulo 21, quando ele chega a Jerusalém, a Bíblia diz que antes de chegar em Jerusalém, ele chora por ela. Ele é recebido com palmas, com salvas, com festas. Ele monta em um jumento e entra na cidade. E o povo grita, o povo o adora. E a minha pergunta é, aonde essa multidão que o recebeu, essa multidão que ouviu ensinos de tanta vida e poder, pessoas que experimentaram milagres, será que essas pessoas também estavam nessa multidão? O certo é que agora Pilatos busca uma estratégia, toma Barrabás e coloca ao lado de Cristo. Aqui existe algo muito interessante, porque se você for cuidadoso na análise, na percepção, você vai perceber essa ironia que existe aqui. Sabe qual é o nome de Barrabás? Como ele se chamava? Ele se chamava Yeshua Bar-Abas. Porque todas as acusações que os judeus faziam, especialmente nos 2 últimos julgamentos religiosos, era se Jesus era o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus, declara isso. E Barrabás, o nome Bar-Abas, significa Filho do Pai. Filho do Pai. E ele tinha também o nome de Jesus, Yeshua, Filho do Pai. Então lá estava Yeshua, Filho do Pai, e do outro lado estava Yeshua, o Filho do Pai. Só que o nosso Yeshua é o Filho do Deus vivo. Aqui entra não a ironia de Pilatos, mas a de Deus. Agora, Deus estabelece o seu tribunal. Agora não é mais o tribunal de Caifás, de Anás, do Sinédrio, de Pilatos, de Herodes. Agora se levanta na terra, entre a terra e os céus, um tribunal.
O nosso Senhor Jesus ficou entre a terra e os céus, pendurado numa cruz. Agora entra o maior tribunal de todos. Agora entra em ação não a justiça do homem, falha. Entra a justiça que não falha. Entra a justiça de Deus. Agora fica visível à luz de todos que o condenado é o juiz. Pensa nisso. O condenado é o juiz. Quem vai sofrer o dano é quem vai julgar. Você já viu esse tribunal? Ninguém nunca vai ver. Só houve uma vez entre os céus e a terra. Ninguém tinha autoridade de julgá-lo. O silêncio de Cristo diante dos seus acusadores foi a sua maior mensagem, porque era o testemunho da sua dignidade. E também uma proclamação revelando toda a incapacidade do homem de sentenciá-lo à morte. Não foi Anás, Caifás ou mesmo o Sinédrio que entregou Jesus para a morte e o condenou, foi o Pai. Nós não podemos tomar esse pão e beber esse cálice e comer esse pão se você não souber o que significa isso, porque você pode tomar juízo para si, você pode comer e beber indignamente, não saber o que você está comendo. Por isso hoje o Espírito Santo nos traz à memória este julgamento, ou estes julgamentos, e o maior de todos eles. Por algum tempo, dentro da história da igreja, houve aquela filosofia maniqueísta, onde tratava a morte de Cristo como se fosse uma transação entre o mal e o bem, entre Deus e o diabo, como se Deus tivesse alguma dívida, como se Deus tivesse que pagar a alguém para poder obter a nossa redenção. O problema era entre Deus e Deus mesmo. Não havia um outro como Deus nos salvar. Não havia uma outra maneira de sermos resgatados. A única forma era que a justiça de Deus fosse satisfeita segundo a altura do seu caráter santo. A justiça de Deus tem o peso da sua glória. E aqui está a descrição do caráter de Deus. Sua justiça, sua santidade e sua glória não poderia encontrar satisfação em alguma coisa que estivesse fora de Deus, só nele mesmo. Então você consegue agora mudar todo este cenário. Então o Espírito Santo nos convida a olhar para este julgamento, onde estava Cristo e Barrabás, segundo os olhos de Deus. O que Deus estava olhando ali? A multidão estava olhando, sentindo fome de sangue, desejo de vingança, ódio, por aquele que nunca odiou, por aquele que era o amor no sentido mais elevado da definição. Estava lá ele, a ovelha muda, o cordeiro mudo, que não abriu a sua boca. E lá estava aquela multidão, desferindo palavras. Vocês notaram, quando Pilatos diz assim, quem quereis que vos solte? O que eles diziam? Fora este. Jesus, eles nem mencionavam o nome. Fora este. Solta-nos Barrabás. Barrabás tinha nome, porque Barrabás era o que eles queriam, mas Jesus não. Jesus era o este, o desprezado, como disse Isaías. Irmãos, eu convido vocês para algum momento de suas vidas, abrir a Bíblia em Isaías capítulo 52, versículos 13 a 15, depois ler todo o capítulo 53, porque exatamente aí, não foi Isaías que dividiu o seu livro em capítulos. Então entenda que começa aí no versículo 13 do capítulo 52, 14 e 15, e depois segue a leitura. Você vai entender todos esses textos
se refere a este julgamento. Então nós temos aqui algo muito sério, algo que você precisava compreender, e eu também, porque nós temos aqui uma conclusão desses julgamentos. Primeiro, que o nosso Senhor Jesus era inocente. Segundo, cada um desses julgamentos mostram flagrantes irregularidades jurídicas. Terceiro, nenhum testemunho digno ou acusação foi provado contra ele. Agora, por que escolheram Barrabás? Do ponto de vista religioso, sabe por que eles escolheram Barrabás? Porque Barrabás não era nenhuma ameaça àquela religião vazia, morta e sem sentido que havia naquele tempo, que tentava representar o testemunho de Deus. Barrabás não era uma ameaça para eles. Do ponto de vista civil, Pilatos queria lavar suas mãos e conservar a sua integridade, reputação política diante de judeus e também diante de César. Mas agora, nós vamos para esse último ponto, e aqui eu quero colocar dois textos. Primeiro, Isaías capítulo 53, versículo 10, e aqui nós vamos encontrar o verdadeiro caráter deste último julgamento, deste sétimo. Isaías 53, 10 diz assim: Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo. Todavia, agradou ao Senhor, a Deus, moê-lo. E Paulo coloca luz nessas palavras de Isaías, quando ele diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 32, aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Aqui está, irmãos, a razão desta mesa, a razão dessa reunião, a razão da nossa alegria, a razão da nossa esperança. Oh, irmãos, aqui está a nossa segurança, aqui está o fundamento da nossa vida, aqui está o porquê eu e você não precisamos temer a morte, o inferno, a culpa, a condenação, o pecado. Aqui está porque agradou ao Pai moê-lo. Ele não o poupou, mas por nós Ele o entregou. Então, o que Barrabás representa? Barrabás representa eu, representa você. Barrabás não podia morrer. Barrabás não podia morrer naquela cruz. Ele não podia. Porque Barrabás, ele simplesmente representa todos nós. Aqui está algo que eu e você precisamos ver. Isto é algo assombroso. Meus irmãos, irmãs, observe bem, o julgado era o juiz. O tribunal não era o de Pilatos, e sim o de Deus. Agora observe, só que há um detalhe aqui. Havia mais pecados e mais culpa sobre Cristo do que sobre Barrabás. Havia mais pecado, havia mais culpa sobre Cristo do que sobre Barrabás, porque todos os pecados que estavam sobre ele, todas as culpas, minha, sua, todas as nossas, estavam sobre ele por imputação, porque nele não havia nenhum pecado, nem resquício de pecado, e nem possibilidade de pecado, mas sobre ele havia muito mais culpa e pecado do que sobre Barrabás. Foi Deus que absorveu Barrabás, e foi o Pai que entregou o seu filho para ser crucificado. Você consegue ver isso aqui? Cristo Jesus, o santo, o inocente, o puro, ele assume toda a carga de culpa, toda a carga inteira da culpa que era sobre nós. Cristo, o justo, o santo, o impecável, ele assume toda a nossa culpa diante de Deus. Agora está sobre ele toda a nossa culpa
Então, quando Deus olhou para Cristo ao lado de Barrabás, ele viu mais culpa sobre o seu filho do que sobre Barrabás. E de quem era aquela culpa? Era minha. Eram as nossas culpas. Você consegue agora ver esse tribunal? Você consegue entender? Havia mais culpa imputada sobre o seu filho do que todos os crimes que Barrabás havia cometido. Inclusive, os crimes de Barrabás também estavam sobre o nosso Senhor Jesus. Você consegue ver esse cenário? Você consegue ver esse cenário? Deus, Ele nos liberta, Deus, Ele nos absorve, e Deus nos torna seus filhos. Foi o que Ele fez ali, naquele momento que Ele levanta o seu tribunal. Ele entrega seu filho à condenação dos nossos pecados. Deus nos liberta. Deus nos absorve. Isso para mim já estava ótimo. E creio que para você também, para todos nós, livres. Somos livres. Nós cantaríamos sempre aqui nessa terra. Somos livres. Nós somos absorvidos. Não há mais culpa. Porém, para Deus não. Havia algo mais que Deus buscava ali. Por isso que os dois tinham ali, nos seus nomes, pesava sobre eles essa frase, filho do Pai. Ali estavam dois homens, que reivindicavam esta filiação. E ali você vai ver que Deus também nos dá esta filiação. Agora nós somos estes Barrabás, nós somos os filhos do Pai eterno. Consegue ver isso? Em Levítico capítulo 14, tem o ritual da purificação do leproso, os versículos 1 a 7. Como era feito o ritual da purificação do leproso? Era tomado 2 aves, uma era imolada, o seu sangue era derramado em um vaso de barro, e a outra era tomada, e as suas asas era banhada nesse sangue, e o sacerdote a soltava, e ela voava, com as suas asas manchadas de sangue, em direção à liberdade. Esta ave representa nós, e aquela que teve o seu sangue derramado, representa o nosso Senhor. Agora a nossa vida foi manchada pelo sangue de Cristo, nós somos livres, nós somos livres. É nessa liberdade, é nessa alegria que nós podemos hoje chegar nesta mesa. Oh, irmãos, talvez Barrabás, ninguém pode dizer, eu ainda não encontrei. Uma coisa eu sei, é que ele ganhou a liberdade. Ele foi absorvido da sua culpa. E você também foi. Eu e você éramos filhos da ira. Toda a ira que estava sobre nós, Deus removeu. Toda culpa que nós carregávamos, Deus removeu. Todos os nossos pecados foram perdoados, e a nossa natureza divina está sendo tratada pela cruz. Deus fez tudo, pela graça sois salvos. Isso não vem de nós, é uma dádiva de Deus. Que eu e você possamos chegar a esta mesa, com cânticos, com louvores, com adoração. Agora permita-me ler os textos que eu falei para vocês. Eu gostaria que você contemplasse. Eu gostaria que você absorvesse cada frase. Porque aqui está a sentença que foi lida naquele tribunal eterno. Antes de Deus levantar aquele tribunal, Ele já tinha dado a sentença para Isaías. Isaías descreve de uma maneira poética, mas eu creio que é impossível que um cristão que tenha nascido de novo, que o Espírito tenha habitado o seu coração, possa ouvir, ler estes textos, e não sentir-se comovido, tocado, quebrantado,
Eu creio que não é possível que um cristão leia esses textos ou ouça esses textos e não sinta um senso profundo de pertencimento eterno, de amor indescritível. Eu creio que é impossível, irmãos. Eu não consigo entender que alguns cristãos possam ler esses textos e não sentir o seu coração pulsar, bater forte, sentir um amor transbordante, irradiando toda a sua vida. Não estou falando isso para sensacionalizar ninguém, mas eu gostaria que você contemplasse isso. Isaías 52, 13, versículos 13 a 15, eu vou ler dentro daquilo que eu encontrei mais próximo do texto original no hebraico, então possivelmente não vai estar igual à versão que você está lendo. Então algumas pessoas têm dificuldade com isso, às vezes não conseguem entender, mas eu quero deixar claro para os irmãos, talvez muitas das versões de vocês não vai estar aqui, eu tentei parafrasear de acordo com as versões que estão mais próximas e os vocábulos mais próximos do texto original hebraico. Então está assim: o Senhor Deus diz: tudo que o meu servo fizer dará certo, ele será exaltado e elevado e será muito sublime. Muitos ficaram horrorizados quando viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora, muitos povos ficarão perplexos quando virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado. O que era impensável, eles um dia terão diante de si. Aquilo que Paulo diz aos Tessalonicenses, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos. Aí Isaías vai dizer ainda no capítulo 53, o povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Versículos 13 a 15. Quem diria que o Senhor estava agindo, quando ele estava ali diante dos seus malfeitores, sendo julgado, sendo blasfemado? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos nós. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olharíamos para ele, porque se olhássemos, também o desprezaria. Lembra de Horatius Bonar, que compôs aquele cântico? Era eu, o zombeteiro. Aquela coroa era minha culpa. Era eu estaria ali, no meio daquela multidão, te vendo sofrer, te vendo enfermar. Era eu. E aqui esse texto diz a mesma coisa. Versículo 4, no entanto, era nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e o ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós fomos curados pelo seu castigo que ele sofreu. Nós fomos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se havia perdido. Cada um de nós seguia seu próprio caminho, mas o Senhor o castigou, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi oprimido e humilhado, e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que havia de acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do seu povo. Versículo 9. Foi enterrado ao lado de criminosos, foi sepultado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime algum, nem tivesse dito uma só palavra, uma só mentira. O Senhor Deus quis esmagá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa, e verá os seus descendentes.
Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento por causa da sua dedicação, versículo 11, Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra, ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu sua própria vida, e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos, e orou pedindo que eles fossem perdoados. Então nós podemos cantar e exaltá-lo nesta manhã, diante desta mesa, porque não há mais culpa, não há mais condenação, nós fomos absolvidos, e agora nós somos filhos de Deus. Aqui está a família de Deus, nesta mesa, que representa tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus fez por nós naquela cruz. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Senhor, nós te adoramos e te bendizemos. Obrigado, Senhor. Te damos graças pelo teu Filho Jesus. Te damos graças pelo teu Filho Jesus, pelo nosso Senhor, por aquele que tomou o nosso lugar de culpados, o nosso lugar de condenados, aquele que levou sobre si toda a nossa condenação, toda a nossa culpa, todos os nossos pecados, todos os meus pecados foram imputados sobre ele, todos os nossos pecados. Senhor, nós precisamos da ajuda do teu Espírito Santo nesta manhã, para que possamos com ousadia dar a ele o culto que lhe é digno, a adoração que lhe é digna. Nós precisamos da tua ajuda, Espírito Santo. Ajuda-nos a exaltá-lo nessa hora, porque ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, de todo aplauso, de toda alegria. Senhor, nós exaltamos o teu Filho neste lugar, nesta manhã. Nós bendizemos o teu Filho neste lugar, nesta manhã. Te louvamos, te adoramos.